boa tarde para você, começando o nosso Tarde com Deb, e hoje o nosso assunto é fobia escolar. A gente já abordou há alguns dias esse tema com a Sandra Paris, só que agora, devido a muitos e-mails e a muitos recados aí na fanpage do programa, a gente vai voltar com este assunto. Por quê? Porque algo vem acontecendo de muito estranho com as crianças do nosso país. Muitas crianças têm crise de choro, crise de ânsia de vômito, tem também aquela crise de ansiedade generalizada, aquele transtorno de ansiedade que a criança não consegue fazer nada. E é por isso que hoje nós vamos abordar esse tema de uma forma diferente com a psicóloga Karen Ohtani e também com a Marisa Kemp, que é diretora escolar já há bons e vários anos. Sejam bem-vindas, Karen e também Marisa. Muito obrigada. Karen Ohtani, me explica, você do ponto de vista patológico, você como psicóloga que é, por que acontece essa fobia escolar? A fobia escolar é um transtorno de ansiedade e ela comete mais ou menos por volta de 5% das crianças e adolescentes também, em idade escolar. Ela acontece, Deb, geralmente por um medo que a criança cria na cabeça dela. Então, ela tem os pensamentos que não correspondem à realidade, necessariamente aquilo que ela está vivendo, e ela cria uma fantasia. E isso gera todo esse medo, né? A criança, como você disse, tem vários sintomas, são suores, tremores, ânsia, a criança chora, né? Porque ela não consegue ir na escola. É diferente da criança que não quer estudar, né? É diferente. Geralmente, quem tem fobia escolar não são crianças que vão mal na escola. Sim. Elas têm dificuldade de separação dos pais. Então, elas têm uma angústia de separação. É mais ou menos isso que acontece. Certo. Marisa, você como diretora escolar já há quantos anos? Ai, menina, acho que uns 30 anos já estou chegando. Caramba, 30 anos, então você já viu de tudo um pouco. De tudo um pouco. A primeira pergunta que eu vou te fazer, o que é mais difícil, a separação dos pais do filho ou do filho para os pais? Olha, hoje a gente nota que os pais têm uma necessidade muito grande de deixar a criança na escola, mas também eles se sentem culpados por isso. E muitas vezes o sofrimento não é só da criança, mas mais dos pais, né, em deixar as crianças. Então, quando os pais chegam até a escola, eu percebo essa dificuldade dos pais em entregar as crianças para nós e peço, você entrega a criança para nós. Eu não vou tirá-la do seu colo, porque isso é pior, né? A criança se sente assim, arrancada do colo dos pais. Então, ou mesmo que os pais coloquem a criança, se for maiorzinha, no chão, né? Deixe que ela traga sua mochilinha até adentrar a escola e aí ela se sente mais segura e também sente que os pais estão depositando confiança em nós na escola, né? Mesmo nós sendo pessoas estranhas a ela. Sim, entendi. E aí a gente percebe, principalmente no seu caso, a Marisa hoje é diretora do Centro Infantil Lia Maura Matos Silveira, lá em Limeira. São 2 unidades que tem desde o berçário aí vai até o quê? Até o pré? Até 5 anos. Então, se a gente for analisar, eu acho que a maior dificuldade, principalmente, são para os pais das crianças menores. Quanto menor a dificuldade é maior? Quanto menor é maior. Sim, com certeza. Agora, os bebês, eles muitas vezes não percebem isso, né? Só estranha a pessoa a quem eles estão sendo entregues. Mas com o tempo, né? Aquele carinho, aquele sorriso, aquele aconchego, vai deixando a criança mais tranquila, né? Mais confiante que tem alguém cuidando dela com amor e carinho. É isso, a gente percebe, principalmente a gente que tem filho, a gente acaba percebendo conforme vão passando os anos escolares aí, as tias vão cuidando e a gente sabe que o carinho fica recíproco, tanto da parte da criança quanto da parte das monitoras. Karen, para os pais, é um pouco mais dolorido ter que fazer essa separação, essa poda do cordão umbilical? Muito mais, Deb. Porque vai muito de como você ensina, né? Mostra para a criança como que vai ser essa separação, né? Ele tem que confiar na criança e passar uma segurança. E é muito importante o trabalho que a Marisa faz de fazer esse papel dos pais dentro da escola. E a melhor forma realmente é como ela falou. Essa é uma técnica chamada dessensibilização sistemática, que você vai acostumando a criança aos poucos com o ambiente, porque o medo a criança vai ter.
Vai. Por quê? Porque ela está acostumada naquele ambiente seguro, da família. Então ela está num lugar confortável. De repente ela vai para outro lugar grande, cheio de pessoas estranhas, né? Com cheio outras de crianças. Exatamente, Né? cheio de Para crianças. concorrer o espaço. E a criança pequena, como ela se sente? Perdida, num lugar enorme, cheio de gente estranha. Então saiu do conforto dos pais, né? E tem criança, assim, os pais são a referência. Então ela, entre aspas, pede essa referência e fica lá com medo, né? Isso é natural. O que não é natural é ter todos esses sintomas aí que a gente já citou. Então a melhor coisa é estar acostumando as crianças aos poucos e confiar bastante nesses super profissionais que a gente tem. Graças a Deus que temos eles, né, que vão fazer esses papéis. O nosso papel dentro da escola, né? Com toda certeza, para cuidar e você ter a certeza que o seu filho está sendo bem cuidado. Porque eu acho que o principal para os pais se sentirem seguros é isso, saber que os filhos estão em boas mãos. E aí no caso de vocês, Marisa, você tem quantos monitores hoje lá na Hoje, escola? nós temos em torno de 38. 38 monitores, gente. Se a gente for analisar, 38 monitoras. Aí você fala, nossa, então meu filho está super seguro, está super bem. Como que vocês percebem que a criança não está se sentindo bem no ambiente de vocês? Ou que ela não está se adaptando legal da forma que é para ser? Quais são os principais sintomas ou as principais características das crianças, Marisa, que vocês percebem? Você, como diretora, as monitoras, assistente social, como que vocês percebem que a criança não está indo bem? Ela não responde às ordens que são dadas, né? Se mostram rebeldes, algumas choram, né? Pedem os pais. E então, muitas vezes a gente pega e liga, acaba ligando, em certos casos quando é muito insistente a gente liga, até coloca a criança no telefone, falando com a mãe e tal, aí parece que dá uma amenizada e ela torna a participar das atividades normalmente. Pelo fato deles se sentirem mais seguros. Sim, aí a minha mãe sabe que eu estou aqui, vai vir me buscar, isso, então eu fico mais tranquilo. Combinado. Tá. No caso dos bebês, é muito mais fácil, porque bebê só estranha um pouquinho, mas depois já acostuma também. Acho que é um pouco pior para os pais que vão ter que deixar o bebê lá, mas muito enfim, mais. Também pode deixar que estão em boas mãos, eu confio. Agora, Karen, no caso da separação das crianças maiores, os pais, como a Marisa disse, você também já disse, os pais acabam se sentindo culpados de ter que deixar os filhos na escola, ou ter que deixar os filhos para alguém cuidar. Nesse caso, a ansiedade dos pais acaba passando para as crianças, ou aquele nervosismo todo? Muitas vezes. Às vezes a criança tem essa fobia devido à angústia dos pais, a ansiedade dos pais, ela, entre aspas, contamina a criança. Eles embutem essa necessidade da dificuldade, aliás, de separação na criança. Tá? Então a angústia não é da criança, a criança é só o sintoma. Ela está passando o sintoma que os pais sentem. É muito comum, Débora. Isso é muito comum. Muito comum. Certo. Em que ponto que começa a ser obrigatório os pais procurarem ajuda profissional, Karen, para essas crianças que se sentem aí desesperadas longe dos pais? A partir assim, de um mês que a criança não consegue ficar dentro da escola. Então, os sintomas de choro, de medo, a criança começa a passar mal, tá? Tirando toda a parte orgânica, né? Ver se a criança não tem algum problema, né? Físico. Tirou isso, vê que a criança, essa ansiedade da criança mesmo, vai tentando fazer essa técnica de dessensibilização sistemática que a Marisa aplica lá nos alunos dela, né? Com certeza. Então, a gente vai estar trabalhando assim. Se depois de um mês a criança continuar com os mesmos sintomas, aí é hora de procurar uma ajuda. Porque causa um sofrimento muito grande, é um desgaste emocional enorme, tanto para os pais, como para a escola, como para a criança. E é um tipo de tratamento, Deb, que tem efeito. Né? Então, para que esperar? Né? Isso vai cada vez se agravando cada vez mais. Então, depois de um mês, já é recomendável que procure uma ajuda. Hoje em dia, a gente sabe que a vida e a idade escolar das crianças começam muito antes do que era antigamente. Antigamente já ia direto para a primeira série, hoje em dia já tem maternal, berçário e tudo mais, e assim vai. Marisa, com relação à alimentação, a gente sabe que existem muitas crianças que têm um grau de dificuldade maior de se alimentar fora de casa, longe dos pais. Como que é na escola? Olha, o horário da alimentação, ele é único, né?
são em grupos. Eu até falei que seja como se fosse uma produção, né? As crianças entram, sentam e todos com aquele pratinho, comendo. Nós já temos observado algumas crianças que rejeitam a comida. Aí você pergunta por que ela não quer comer, ela diz que ela come na casa dela. Que na casa dela tem comida. Aí eu pergunto, mas o que você come na sua casa? Eu como arroz, feijão, macarrão. Eu falei, mas é o que tem aqui. Não, mas eu quero o que a minha mãe faz. É mais gostoso. Eu falei, mas você experimentou? Então a gente faz um acompanhamento de que se passa alguns dias, algumas semanas, e essa criança não coloca nada na boca. Eu tenho criança que não come nada na escola? Água. Pouco. Passa o dia com água? Passa. Meu Deus. Às vezes um pedacinho de fruta, se ela gosta de uma banana, uma maçã. Então isso é preocupante. Aí nós temos a técnica de nutrição e nós passamos para ela e a gente analisa o que tem acontecido e chama os pais. Sim. Né? Pergunta se em casa come, o que ela come em casa. Fornecemos o cardápio, né? Para que os pais façam a mesma comida que a gente faz na escola, para ela se acostumar àquilo que é dado na escola em casa. Sim. E do mais é assim, é orientar mesmo. E na hora assim que for servir, muitas vezes a gente até deixa um pouquinho à vontade. O que você gosta de comer? Entendi. Eu quero só arroz. Nossa, me deixa, né? Só arroz é difícil, né? Eu quero só feijão, eu quero só carne. Então, se ela está comendo um pouquinho, pelo menos ela se alimentou de alguma coisa, né? Depois tem os horários de lanche e tudo. Mas eu tenho, sim, criança que não come nada. Nesses casos, Karen, as crianças... Hoje em dia tá muito fácil esse lance de McDonald's, de fast food. E a criançada já parece que saiu da barriga, já tá querendo comer McDonald's, né? É uma coisa de louco isso. Inclusive, a obesidade infantil vem crescendo cada vez mais por conta disso. Por conta dos pais que são preguiçosos, muitas vezes. Eu sei, gente, porque é chato fazer comida, porque eu sei também. Eu sou dona de casa, sou mãe. E eu sei que é um porre ter que fazer comida todo dia. Mas... toda hora também levar para o fast food não dá. Toda hora dar batata frita, dar um lanche, não pode. Neste caso, onde as crianças estão acostumadas, Karen, qual é a melhor forma da gente agir para que a criança consiga comer na escola? Existe um tipo de tratamento específico, no caso do psicólogo, ou no caso da mãe, colocar em ordem, filho, não, a partir de hoje nós vamos fazer uma troca. Como que funciona isso do ponto de vista patológico, Karen? A boa ou a má alimentação em casa, ela vem dos pais. Sim. Porque uma criança, ela não vai no McDonald's sozinha. Elas não têm nem noção de que existe um McDonald's. Exato. Então, o cardápio da criança, a alimentação dela, quem faz são os pais. Então, vai ter que orientar os pais. Conversar com os pais, porque fast food para criança, nem pensar. Não tem nutriente necessário, não tem as vitaminas que a criança precisa, só tem gordura. Vai gerar um colesterol, aí vai gerar uma série de problemas, entre aspas, que desnecessários para uma criança. Né? Então, é conscientizar os pais mesmo dele. O trabalho que a Marisa faz está excelente. Obrigada. É bem isso mesmo. Né? Tá conversando com eles, expondo para eles uma orientação nutricional do ponto de vista saudável. Né? É um pouco difícil, né, Marisa? Porque mudar hábitos não é fácil. Principalmente dos pais que estão enraizados aí. Mas é o jeito que tem que lidar. Porque a criança, ela vai ser educada dentro da escola. Então, dentro da escola tem que deixar bem claro para ela que é aquele tipo de comida que vai ser servido. Mas o problema realmente é que a criança não come nada. Né? Então, comer um arroz, como ela disse, já está ótimo. Né? Pelo menos uma alguma coisa. E sim, porque é complicado a criança não comer nada. Com toda certeza. Né? Então, é assim, mais ou menos assim que tem que lidar. Certo. E daqui a pouquinho, no nosso papo sobre fobia escolar, falaremos sobre comportamentos. Como anda o comportamento do teu filho aí, hein? Você sabe como anda a vida escolar do teu filho? Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso aqui no nosso Tarde com Deb. Mesas, cadeiras, armários, poltronas, objetos de decoração. Na MP Mobiliário Corporativo, você encontra o item ideal para o seu escritório e até para a sua casa.
Com um showroom de 850 metros quadrados, estacionamento próprio e atendimento especializado, a NP está pronta para oferecer a melhor solução para o seu projeto. Rua Dr. Cândido Cruz, 112, Americana, 3461-5256. Chocolate Restaurante. Cardápio diferenciado todos os dias. Sempre uma variedade de saladas, vários tipos de carnes na churrasqueira, atendimento VIP, estacionamento próprio e ambiente climatizado. Venha conferir. Rua Guglielmo 44, atrás do Colégio Politec. www.chocolate.com. De volta com o nosso Tarde com Deb, continuando aqui o nosso assunto sobre fobia escolar, e agora nós falaremos sobre comportamento. Comportamento escolar, comportamento familiar, como anda aí o seu filho, hein? O comportamento do seu filho na escola, em casa, com os amigos. Criançada faz muita birra. Karen Otani, por que as crianças gostam de fazer birra? Na verdade, Deb, a birra ela faz parte da infância. Faz parte do show? Também. Por quê? Porque a criança pequena, né, ela não tem um repertório de comportamentos variados como o adulto tem, ela está adquirindo. Sim. Então, o que ela consegue fazer de repente naquela idade é chorar, fazer birra, se jogar no chão, né, porque ela não tem noção ainda de limites. Né, tem que ser colocados, né, Marisa? Tem que ser colocado esses limites. Por favor, pais, coloquem limites nos filhos, né? Explica por quê, né? Então a criança ela não tem noção disso, então o adulto precisa dar. Então ela usa esse tipo de comportamento para reagir diante de uma negação, de uma contrariedade que a criança passa. Então é assim que funciona para ela, na cabecinha dela é isso que ela pensa. Desagradou alguma coisa, então ela vai reagir assim, porque ela não tem conscientemente um repertório variado de comportamentos que ela possa estar usando para reagir àquela situação. Certo. Marisa, você como diretora escolar há mais de 30 anos, você já deve ter visto de tudo um pouco. Bastante. Agora, birra escolar, as crianças hoje em dia ainda continuam com esse negócio de fazer birra, se jogar no chão, gritar, chorar? Continua. Continua. A gente tem casos, sim, num centro infantil. Durante assim o período, porque a criança ela é deixada das 7 da manhã até as 5:30 da tarde. Então é o dia todo. Sim. Em atividade, uma rotina, como diz a nossa assistente social, uma rotina pesada, né? E muitas vezes ela cansada, chegou cedo no centro infantil, não dormiu muito bem, foi dormir tarde, nós temos muito caso desse tipo. E aí atrapalha, né, na atividade. E ela, assim, quer atrapalhar a atividade que está sendo dada. Hoje ela tem aula de educação física fora da sala de aula. E eu passo andando pelo centro infantil, eu noto umas crianças sentadinhas, né, pensando. O professor acaba tirando ela da atividade para não atrapalhar e para não machucar outra criança. Porque ela quer ser o centro das atenções, né? E aí onde acontecem as confusões e tudo mais nas atividades. Tem uma coisa muito séria que vem acontecendo ultimamente, eu andei lendo algumas pesquisas que diziam o seguinte: pais que assistem televisão com os seus filhos e assistem programas que são impróprios, eles acabam acarretando e aumentando o grau de dificuldade maior dos seus filhos e crescendo um outro lado. Um lado perigoso na criança. Aí a Karen vai poder explicar mais fácil isso pra gente, porque o que acontece? Gente, Big Brother, novela, não é programa para uma criança de 5 anos assistir. Eu falo que não é programa nem para minha filha que tem 17. Quem dirá para uma criança de 5? Então, assim, eu acho que é de extrema importância, não falando isso só por falar, mas com propriedade, porque eu faço isso, né? Assisto programas da Discovery Kids, assisto desenhos com meu afilhado, assistia com a minha filha, e eu acho que é de extrema importância pais, mães, assistirem, lerem para os seus filhos e participarem ativamente da vida, tanto escolar como da vida pessoal dos filhos e social, não é, Karen?
Porque se você vai deixar o seu filho assistir uma novela onde tem uma cena pornográfica, uma cena com homossexualismo, Gente, eu não tô fazendo apologia a nada e não tô dizendo que isso é bom ou que isso é ruim, mas eu tô dizendo que criança não pode assistir novela. Principalmente nesses horários, né, Karen? Novela é uma ficção. Novela não existe. São histórias criadas lá. Tem novelas que não são boas nem para adulto. Programas que não são bons nem para adultos, Debbie, porque não agrega nada para a pessoa. Ela não aprende nada, pelo contrário, acho que aquela pessoa ela tem uma desculturação, digamos assim. Ela vai perder em qualidade. Né? Então, o adulto, ele precisa ser uma pessoa que tem um pouco mais de noção das coisas, né? Porque assistir ele uma novela é uma coisa, porque ele já tem uma formação, já tem uma vivência, já sabe como as coisas funcionam. A criança não. O que ela vê para ela, entre aspas, o que os pais vê é o certo. O que os pais colocam para ela é o ideal, ela não tem parâmetros para estar comparando, não tem julgamento. Para falar, isso é certo, isso não é, isso é bom para mim ou não é, né? Então, ela é uma tábua rasa, digamos assim, as pessoas vão escrevendo e vai ficar marcado. O que é bom para a criança? São atividades, desenhos, filmes interessantes que agreguem alguma coisa e que sejam óbvios, próprios para a idade. Uma criança de 5 anos, gente, é acordada até aquele horário assistindo uma novela. Não, criança de 5 anos tem que estar dormindo, 9 horas da noite tem que dormir. Até porque para não dar problema na creche outro dia, não é mesmo, Maria? Porque a criança, muitos problemas são desencadeados por isso. A criança vê uma coisa lá e traz para a escola, inadequado. Ou vai dormir meia-noite, conheço gente que põe criança para dormir meia-noite. Gente, criança dormir meia-noite, exatamente. E a criança tem uma necessidade de sono maior do que o do adulto. Então tem que 9 horas põe na cama. Né? Depois você assiste particular os seus programas. Tem conteúdos para adulto e para criança. O próprio programa já tem a classificação. Exatamente. Né? Então, ter um pouco de noção, né? Discernimento e saber o que é bom e o que não é. Exatamente. A gente precisa mostrar para os nossos filhos que cada coisa no seu lugar e cada coisa na sua idade. Uma coisa que eu não gosto, Marisa, jamais gostei em toda a minha vida é videogame. Eu não gosto disso, gente. Nunca gostei nem quando eu era criança. Se prende muito aquilo, né? Porque eu acho que as crianças acabam perdendo boa parte da infância. Porque hoje em dia nem existe mais infância. Vamos falar sério. Porque a criançada já com 6 anos já tá lá, ó, com o celular, com o tablet, com não sei, coisa que nem eu sei, nem eu tenho. E as crianças já sabem tudo, Marisa. Tudo. Com certeza. Nossa. Você, como diretora escolar, o que você fala para os pais, hein? Numa situação dessa. Nossa. Criança que assiste novela, criança que joga videogame, aí joga aqueles videogames sangria desatada, que quer matar todo mundo. Gente, isso é coisa de louco, Marisa. Não, mas você acha que é engraçado, Debbie? O que eu noto, eu sempre, quando os pais chegam até mim, contando que o filho está fazendo não sei o que em casa. Inclusive, uns dias atrás aí, um pai chegou até mim e disse assim, olha, diretora, eu quero conversar com você, que o meu filho não está dormindo de noite. Sabe, ele acorda assustado, ele fala umas coisas. Eu falei, então a gente tem que analisar junto o que está acontecendo. Eu disse assim, programa em casa, tem amigos maiores de idade. Que programa que ele assiste? A própria criança disse, Pânico na TV. Aí eu falei assim, nossa, legal esse programa. Para o senhor. Para ele, não. Então, você começa a analisar que o problema está ali e os pais não estão enxergando, né? E tem crianças que ainda chega dormindo acabada no colo. Aí eu falo assim, pai, vai dormir cedo, né? Deixa o que a Karen falou, né? Conversar, colocar mais cedo. E a gente nota que isso reflete muito lá dentro do centro infantil, né? É como a gente se for dormir tarde num dia, no outro dia tá podre mesmo. Não vai conseguir exercer todas as suas funções que você precisa. Nenhuma. E se for exercer, você não vai conseguir exercer com 100% de qualidade. De jeito nenhum. Não é? Então, a criança existe o grau de necessidade muito maior do que a gente de descansar, de poder dormir, e aí fica cada vez pior. Com certeza. E se continuar desse jeito, nós seremos que adultos para o futuro, Karen? Exatamente. Eu vou fazer até um pedido para os pais. Por favor, pensem nas crianças como pessoas em formação.
elas estão se transformando em adultos. Contribuam para que o mundo tenha adultos melhores, tenham pessoas melhores, com atitudes melhores, tá? Não esperem tudo da diretora, tudo da creche, leva tudo, resolve na escola, tem coisa que resolve em casa, é da família. A escola é um coadjuvante na educação do seu filho, ela não é o ator principal é a família. Né? Então, pensar no desenvolvimento da criança, né? O que a criança vai assistir, que horas ela vai dormir, a alimentação que você vai dar, o carinho, né? Trabalhe essa ansiedade que a criança tem da separação, combina com ela no horário, compareça no horário marcado para buscar essa criança, né? Então, tem uma série de atitudes com o adulto. Se ele tomaria essas atitudes da forma correta, né? O mundo seria muito melhor, as crianças teriam um desenvolvimento muito melhor e mais saudável. Né? Então, vamos pensar na saúde, tanto física como psicológica da criança. Né? Então, meu pedido é esse para os pais, sabe? Mesmo porque, gente, a gente precisa de um mundo, de um país com adultos comprometidos. A gente estava até comentando em off aqui, antes da gente começar o programa, a gente estava falando que hoje em dia os jovens não querem trabalhar. A Karen, como selecionadora de pessoas para trabalhar em empresas, não tem quem quer trabalhar mais. As pessoas de 40 anos estão voltando ao mercado de trabalho porque os adolescentes, os jovens, não são comprometidos com nada. Eles são comprometidos, sim, com o celular, Facebook, Instagram, essas coisas todas. Mas o trabalho e din-din, que é bom, ninguém quer. Nem estudar eles querem. Então, é assim, não tem essa educação, essa preocupação em casa, leva para a escola. Depois da escola, que também não vai conseguir responder, que a escola não é uma mágica, o que está acontecendo, Debbie? Leva para dentro da empresa. Aí começa a dar os problemas de comportamento dentro da empresa. E aí isso não pode acontecer de jeito nenhum, gente. Marisa, você como diretora escolar, qual que é a dica que você deixa para os pais que estão assistindo o nosso programa, que de repente sofrem com algum problema de fobia, seja a fobia da separação dos filhos, ou dos filhos com a separação da casa, dos pais, para ir para a escola, que dão algum tipo de trabalho. Qual que é o recado que você deixa para esses pais, para essas famílias? Olha, para esses pais eu gostaria de dizer o seguinte, que eles passassem totalmente a segurança daquilo que eles decidiram. Passar uma segurança de que a criança vai à escola, conhecer novos amigos, aprender para a vida, crescer e ter uma profissão, né, no futuro, aí que nós estamos precisando hoje desses jovens. Exato. Né? Então eu acho que é assim. E a presença, que é muito importante, que a Karen disse. Nós notamos muitas vezes que os pais ficam na nossa porta todos os dias, todas as horas, os momentos, querendo uma vaga. Mas depois, quando você chama, ainda não tem um tempo. Eu tenho que me encaixar o tempo dos pais para poder atendê-lo. Né? Então, dentro do nosso horário, ele não pode. Aí eu tenho que me dispor para atendê-los. Muitas vezes a gente reflete, né? Pega aqui um horarinho do almoço. Então, que eles tenham essa consciência de passar uma segurança completa para essa criança, que ela, no futuro, ela vai sentir. Olha, meu pai, a minha mãe me orientou, tá ali. Dar o exemplo. Dar o exemplo, né? Também fazer aquilo que você está mandando, está pedindo para a criança. Porque senão não tem como. Meu pai que minha mãe não faz, por que eu vou fazer? Exatamente, nós então, somos espelhos. Espelhos. E você, Karen, como psicóloga que como terapeuta que qual que é a dica que você deixa para esses pais? Ser pais não é só ter um filho, é educar. Então, eduquem o seu filho para o mundo, para contribuir para o mundo melhor, né, como pessoas melhores, terem respeito, né, terem uma formação na vida, né, um objetivo aí de vida, boas ações, né. Então, esses pais se comprometam com a educação, não é só criar, é educar o filho, certo, né, pôr no mundo aí é muito fácil, né, depois é que começa realmente a função dos pais. E fazer filho todo mundo quer, né? Todo mundo gosta, todo mundo acha bom. Agora, criar que é bom, né? Aí fica para a escola. Aí não dá, né? A escola não tem essa função. Exatamente. A escola não vai criar filho de ninguém, ela vai educar na parte formal, né? De aprendizagem. Pedagógica, né? Exatamente, na parte pedagógica. Agora, na parte de pessoas, né? De família mesmo, é da família. Não tem que delegar para ninguém.
né? E a gente, infelizmente, a Marisa, não sei a experiência dela, mas o que eu vejo é muito isso. Os pais delegam muito a educação, né? Principalmente para a escola. Sempre, né? Depois aí começa a ficar complicado. Depois vai me procurar lá, se você precisar tratar do meu filho, tá? Aí eu vou conversar, chamo o pai e a mãe. Mas eu não posso vir, é que não sei o quê. Ou vai, mas não se compromete. Aí o problema é só o filho, sabe? Entendi. Então, gente, você conhece aquele ditado? Já que o BO é seu, então cuida. Porque se não cuidar, o mundo vai cuidar. E a gente sabe que o mundo não é muito agradável para cuidar dos nossos filhos. Então, se você fez, você tem que cuidar muito bem do que é seu. E cuida para você fazer com que o seu filho seja um adulto que você queira que ele seja. Um adulto que seja como você, ou que ele se espelhe em alguém que seja melhor que você, que seja melhor que você. Porque, de repente, se você não está contente com aquilo que você é, você tem que fazer o melhor para o seu filho ser melhor do que você é, então. Para que a gente tenha um mundo mais feliz e que o seu filho não sofra. Porque o que a gente mais vê hoje em dia são os filhos sofrendo por negligência dos pais. E isso que não pode acontecer. Eu volto já já com a Aline Sassiloto fazendo arte. Agradeço a presença de vocês aqui. Obrigada. Até uma próxima oportunidade. E você não sai daí que já já tem mais. Chocolate Restaurante. Cardápio diferenciado todos os dias. Sempre uma variedade de saladas, vários tipos de carnes na churrasqueira, atendimento VIP, estacionamento próprio e ambiente climatizado. Venha conferir. Rua Guglielmo 44, atrás do Colégio Politec. www.chocolate.com. Mesas, cadeiras, armários, poltronas, objetos de decoração. Na MP Mobiliário Corporativo, você encontra o item ideal para o seu escritório e até para a sua casa. Com um showroom de 850 metros quadrados, estacionamento próprio e atendimento especializado, a MP está pronta para oferecer a melhor solução para o seu projeto. Rua Dr. Cândido Cruz, 112, Americana, 3461-5256. De volta com o nosso Tarde com Deb. A Aline Sassiloto está chegando para fazer arte com você. Aline, segura a onda. Oi, Deb, boa tarde, tudo bem? Hoje nós estamos fazendo uma gravação especial. Viemos aproveitar esse dia ensolarado, essa manhã bonita. Deb, estou aqui de volta com o Laor, ele que já gravou com a gente, veio de novo trazer mais um passo para o pessoal lá de casa. Tudo bem, Laor? Tudo bem, Aline? Tudo bom, você? Beleza. Prazer estar de novo com você. Eu que agradeço, Laor. O que hoje nós vamos estar passando para o pessoal lá de casa, tá ensinando para o pessoal? Hoje, Aline, eu vou ensinar uma pátina, pátina veneziana. O que é? Uma pátina em cima de móveis. Um móveis velho, que a gente pode recuperar ele e deixar bonito para uso no dia a dia. O que eu trouxe hoje? Uma banqueta. A gente vai fazer. Ela está bem desgastada. A gente vai fazer uma pátina, vai dar uma vida nova para ela, para voltar ao uso. Ah, tá. No caso, é só feito em madeira maciça ou pode ser aplicado em MDF? Em que tipo de material que é utilizado? Esse tipo de pátina aqui é em madeira maciça mesmo. É? É, só em madeira maciça. Porque MDF ele não dá a tonalidade da madeira, né? Pode fazer até MDF, mas só que é uma outra técnica que em uma outra ocasião eu poderia ensinar também aqui. Então essa técnica é a técnica pátina? Pátina veneziana. Pátina veneziana. Então vamos lá, Laor. Como que você faz, os produtos que você utiliza? Vamos passar para o pessoal em casa, então. É um prime, esse prime eu uso, é um prime nitro branco, que é usado na linha automotiva, usa para madeira. Ele é bem fácil para lixar, por isso que eu uso ele, que facilita muito na aplicação e no lixamento para dar o toque final. Uso o prime, um pincel de cerda comprida de 2 polegadas, lixa para madeira, grão 120, que a gente vai lixar depois do acabamento. A gramatura dela é 120, 120, né? Ah, isso. Tá. Lixa própria para madeira, facilita mais. O primeiro passo, a gente vai pegar, não precisa lixar de início, porque quanto mais ele ficar o problema dele embaixo, na hora de lixamento que vai dar a pátina mais bonita. Porque se você tirar, se lixar agora, depois não vai ter no que você lixar para dar o acabamento. No acabamento final. Tá.
Então você pega o móvel no estado que ele está, desde que ele não esteja invernizado, né? Desde que ele não esteja invernizado. Pode ser até ele ter invernizado, não pode ter cera ou algum produto de limpeza que o pessoal passa, óleo, peroba. Aí se tiver, no caso, teria que limpar, remover toda essa cera. Ah, tá. E com o que removeria? Com água rasa, thinner. Aplicaria direto na peça, esperaria algum tempo ou não? Não, é aplicar e ele seca rapidinho. Passar um pano? Passar um pano. Tá. E fazer. O prime seria o quê? Uma tinta? Não, o prime é um fundo. Fundo branco. Tá. Só que esse prime, ele é bem consistente, ele preenche bem e dá uma boa cobertura. Ah, tá. Então se chegar numa loja de tinta é só pedir um prime? Um prime branco. Tá. Então vamos lá. Esse prime existe em várias cores ou só no branco? Branco e cinza. Para esse serviço aqui a gente está usando ele o branco. Você vai aplicando com pincel. Aplicando com pincel. Não precisa, aqui não precisa um lado só. Você pode passar de qualquer lado, qualquer posição. Não precisa ser um sentido só do pincel? Não precisa. Porque o trabalho que depois quanto mais ele ficar rústico, mais fácil vai ficar para lixar depois. O trabalho mais bonito ele fica, dá o acabamento final, fica mais bonito. E é sempre bom estar usando esse produto em um local aberto, né? Devido ao cheiro dele. Isso. Ele tem um cheiro forte. Tem, ele é... Mas é bom o cheiro. É gostoso, mas... Eu que já estou acostumado, eu nem sinto mais cheiro isso aqui. Mas o pessoal de casa que não é acostumado, ele sente bem o cheiro dele. Então, no caso, se alguém for estar utilizando isso em um ambiente fechado, é aconselhável colocar uma máscara nela para não dar dor de cabeça. Porque tem uns que sentem esse cheiro, ele é forte, mas se quiser usar máscara é bom sim. Proteger sempre é bom. E essa pátina é sempre no tom branco, então? Sempre no tom branco. Tá. É a praticidade, né? Também a experiência sua com um pincel grande conseguir fazer tudo isso. O pessoal em casa que não tem muita prática com isso, poderia estar utilizando um pincel menor, ou não? Não tem necessidade para estar fazendo isso? Não tem necessidade, porque aqui ele não precisa ficar uma pintura uniforme bonitinha, né? Porque depois vai ser lixado, ele vai tirar uma boa parte do material que a gente aplicou, né? Ele vai ficar bem rústico, bem desgastado. Vai ficar bem rústico. Então, o pessoal de casa que tem um móvel que já é antigo, é do avô, da avó, do pai, que acha que já está pronto para se desfazer, tem aqui a dica do Laor para vocês. Dar uma nova vida para ele e utilizar, que está usando bastante, usando muito hoje, móveis antigos. E o rústico, né? Tá muito em alta, né? Tá. E a madeira é a madeira, né? Madeira é madeira, não acaba nunca, né? Inclusive eu tenho até um banco que eu tinha tingido ele com uma tinta em pó. Eu vou fazer um desse pra mim, quem sabe? É fácil. Eu revitalizo ele. Esse prime, o tempo de secagem dele é rápido ou tem que esperar umas horas? É de 1h30, 2 horas para poder lixar. Para dar um bom lixamento, né? Porque senão aí ele emprasta, você não consegue lixar, fazer um serviço. Isso num dia de sol ou não interfere se tiver um dia chuvoso? Não interfere porque o secamento dele é por evaporação, né? Não precisa do sol para ele... Ah, tá. Esse serviço aqui também, Aline, quem tem o compressorzinho, pode ser feito. O compressor agiliza, é mais rápido, né? É mais rápido e mais prático, né? Isso. Mas como o pessoal de casa não é todo mundo que tem um compressor para estar fazendo isso, então hoje o Laor vai fazer mesmo no pincel para vocês em casa poderem estar fazendo a sua peça. Você vê que é muito fácil. Você vê uma peça e fala, nossa, é tão difícil, mas basta gostar, ele se torna facinho de fazer. O artesanato é o amor àquilo que você faz, né? É a criatividade e o amor àquilo que você faz. Eu acho que onde você coloca amor... Tudo sai bom, né? Tudo sai. Agora, vamos dar uma virada nele aqui.
No caso eu tô vendo, sua mão tá ficando um pouquinho manchada. Água ras? Thinner. Thinner? Thinner. Thinner fraco. Acabando ele, uma estopinha, um paninho umedecido de thinner, sai facinho. Como o Laor vai passar para vocês todo o processo, nós vamos estar gravando em 2 etapas. A semana que vem terá continuidade, porque nós vamos esperar essa etapa. Ele vai mostrar passo a passo, com todos os detalhes, e a semana que vem terá continuidade desse processo, tá? Porque com o tempo que nós temos não dá para fazer tudo, né, Laor? Sabe que... É bom passar para o pessoal de casa certinho, porque às vezes tem alguma dúvida. Também, se não conseguir pegar direto pela televisão, nós estamos disponíveis na www.redetvim.com.br. Lá você consegue assistir os vídeos e, se tiver alguma dúvida, é só voltar e assistir pela internet. Você preenche todo o espaço, não deixa nenhum pedaço. Eu procuro preencher bem, porque depois, Aline, aí vai ser a gosto. A pessoa vai lixar, vai tirando. E vai ver se ela prefere mais desgastado, mais esbranquiçado. Uhum. Vai voltar para casa com um banquinho novo. Voltar para casa com um banquinho novo. Dizem que santo de casa não faz milagre, e as coisas nossas sempre acabam ficando sem acabamento, porque a gente socorre os outros e as nossas vão acabando. Pelo menos hoje você vai dando um toque no seu, né? Apesar que eu, Aline, eu faço bastante coisa pra minha casa. Eu gosto, eu curto minha casa, eu gosto dela. Faço bastante coisa assim, viu? Mas pro seu bem te conheço, sua falta de tempo... Ah, ela é bem corrida, mas tem que arrumar tempo, né? O tempo é a gente quem faz, né? Alguns espaços ainda ficam um pouquinho escuro. Volta preenchendo. O importante é não deixar ele empelotar, porque ela, para trabalhar no pincel, ela seca, ela tem uma secagem rápida, né? É. Então, não deixar empelotar. Você volta tirando os caroços. Ah, tá. No caso, aquilo que ficou, se ficar algum pingo, escorrido, alguma coisa, consegue tirar na lixa? Consegue tirar na lixa. Consegue? Ele é fácil para você tirar na lixa. Laor, como vocês já de casa já viram como que é o Prime, como é aplicado a técnica, estaremos continuando semana que vem a segunda etapa, lixando e dando acabamento final. Agora nós vamos ter que dar uma paradinha e esperar secar para continuar o processo. Isso. Tá bom? Muito obrigada, Deb. Até a próxima semana. Fica com Deus. Muito obrigada, Laor. Obrigado eu. Até a semana que vem. Até. Obrigada pelo seu carinho, Aline, mais uma vez. Até o próximo programa. E você, nosso encontro está marcado amanhã, 3h30 da tarde, aqui na TVI. Tchau!